É assim, Odília, connosco já temos a doutora Maria José Raposo. Ela é responsável pela UMAR Açores, uma entidade importante, tanto mais que hoje se celebra, como já referiste, o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. A UMAR tem tido um papel determinante no ativismo feminista, na promoção da igualdade e na luta contra as discriminações, com um impacto nos direitos humanos das mulheres e nos desafios deste campo ontem e hoje. Doutora Maria José Raposo, bem-vinda ao Rádio Clube de Angra, obrigado pela sua disponibilidade. Este é, de facto, um dia que, para lá de celebrar memórias que levaram a que este fosse instituído o Dia Internacional da Mulher, é um dia especial para se chamar a atenção para coisas que não deviam ainda continuar a acontecer. É verdade, concordo plenamente com a sua introdução. Bom dia a todos, aqueles que nos estão a ouvir neste momento, um bom dia especial para si, muito obrigada pelo convite, porque, de certa forma, estamos a ajudar na nossa luta, nossa luta diária, constante, dos 365 dias, mas que há um dia no ano, que é o dia 8 de março, que nós podemos e devemos, mais do que nunca, falar das questões das questões dos géneros, portanto, todas as desigualdades, todas as discriminações que existem no seio do género, nesse caso no género feminino. Por isso é que nós, UMAR, hoje às 17h30 vamos estar ligadas, as três UMARs, o UMAR Faial, o UMAR Terceira e o UMAR São Miguel, através de um live no nosso Facebook, da UMAR Açores. Para já convido todos e todas a assistir, a participarem, a colocarem questões. Vamos estar em direto. A nossa colega Rosa Carvalhal e da Ilha Terceira estará connosco também a fazer um pequenino lamiré sobre a história do dia 8 de março, e depois vamos ter as nossas convidadas, como a doutora Dália Costa, que vem-nos falar da pandemia, por todos nós conhecida e passada, o que é que esta pandemia vem-nos agravar as situações de violência doméstica. A doutora Elizabeth Brasil irá falar precisamente das questões da pandemia relacionadas com as questões de género, portanto, não só na violência doméstica, mas todas as outras violências sobre as mulheres. E, evidentemente, que a doutora Vânia Martins vem-nos falar da Marcha Mundial das Mulheres, portanto, qual é a sua ação para este ano, como é que vão fechar em outubro a ação da Marcha Mundial das Mulheres e, em especial, desta greve feminista que se pede que no dia 8 todas as mulheres a possam fazer. Até pode ser 5 minutos da sua vida, naquele dia, fazer a greve. A greve não à confecção da alimentação, não à lavagem da roupa, a greve feminista de meia hora no seu local de trabalho, não atender os telefonemas, a greve feminista de não prestar os cuidados. Portanto, é uma greve que tem que ser, através da simbologia, ser perceptível para as outras pessoas, de que é a máxima que nós temos vindo a dizer nos últimos anos. Se as mulheres param, o mundo para. E, portanto, nós temos que ter essa consciência de que somos grande parte da população, somos mais da metade da humanidade, não temos nada contra a outra metade da humanidade, mas queremos dizer e anunciar que cá estamos firmes e irtas para reivindicar direitos que já estão consagrados na Constituição, mas que são esquecidos, são maltratados, e outros direitos que não estão na Constituição, mas que nós temos que os pôr na ordem do dia. É verdade. Nomeadamente as questões laborais que estão na Constituição, mas que têm que ser cada vez mais aperfeiçoados, porque o que é que nós temos? Temos mulheres muito jovens, acabadas dos seus cursos e acabadas as suas universidades, que ficam anos e anos e anos numa questão laboral precária, com estágios, com programas, e, portanto, se há dia que nós temos que falar das violências de género sobre as mulheres, este é um deles, e, sobretudo, as questões laborais. É caso para se dizer o que seria dos outros géneros se não fossem as mulheres. Doutora Maria José Raposo, precisamente há pouco falou da pandemia, e deste programa do vosso webinar também haveria aqui a destacar que depois vai haver uma declamação de um poema e um debate relativo, portanto, aos vários temas, presumo, que foram abordados, e depois o encerramento desta sessão, chamemos-lhe assim, comemorativa ou evocativa, vai caber a si. Falámos há pouco, elencou-me aqui as várias temáticas
as várias intervenientes, e de facto a questão da pandemia, nós temos que considerar que neste contexto pandémico que vivemos, as mulheres têm sido muito mais prejudicadas do que os homens, com um dado muito claro que são os empregos perdidos, é uma proporção quase de 90% para empregos perdidos por mulheres, com todos estes problemas que a vida económica tem sofrido à conta da Covid-19, e este é de facto um problema muito grave. Muito grave, sobretudo aqui nos Açores. A nossa realidade é precisamente esta que me está a dizer e que está a citar os números, precisamente aqui nos Açores. A maior perca de emprego aqui nos Açores é nas mulheres. O maior número de layoffs aqui nos Açores são as mulheres. E muitas delas, o que é que acontece? Foram elas que ficaram em teletrabalho, foram elas que foram para casa por diversas circunstâncias familiares, muitas vezes são famílias monoparentais, e são elas que estão nessas circunstâncias. E, portanto, essas temáticas têm que vir para a ordem do dia, nós temos que falar e refletir delas no dia 8 de março. Porque a conciliação profissional com a conciliação familiar é de veras difícil para a maior parte das mulheres. Precisamente. E ainda referindo essa questão da pandemia, e há pouco abordou isso ao de leve, a questão da violência doméstica se ter vindo a agravar precisamente com o confinamento sim. E muito possivelmente, aliás, também há estatísticas que dizem que os divórcios também aumentaram com os confinamentos. Portanto, as pessoas parece que cada vez menos estão aptas a dar-se umas com as outras de perto. Com certeza, repare, esta senhora vítima provavelmente ficou em layoff, ficou em teletrabalho dentro da sua própria casa, e nós sabemos, os números dizem isso, que a vítima, o espaço físico onde ela é mais maltratada é o espaço da casa. Exatamente. E, portanto, imaginemos que esta senhora, na sua casa, com a sua família, o agressor também em confinamento ou em layoff, o pseudo-agressor, o que é que vai acontecer? Esta mulher está muito mais propensa a passar pela violência doméstica. E está mais coagida, e está mais controlada, e está mais vigiada. Portanto, estando recolhida, está mais exposta, podemos dizer isto? Completamente. É como se fosse uma revitimização. É como se fosse... Não, desculpe. É uma revitimização. Porque essa mulher não tem meio, neste momento, meios em segurança, porque ela podia pegar no telefone e ligar, mas sabe o que é que vai acontecer a seguir. Portanto, esta mulher está numa revitimização da violência, não haja dúvida que muito maior. Exatamente. Relativamente, não sei se ia interromper, não sei se ainda queria não podemos continuar. Pronto, relativamente também a este marco que é esta greve feminista, e que, pronto, nós quando vemos um cartaz relativo a uma greve, há sempre aquela ideia pré-concebida de uma grande manifestação pública em que as pessoas estão revoltadas. Isto trata-se aqui de marcar posições e de muito abertamente fazer perceber que o papel das mulheres é tão importante que, como disse há bocadinho, se elas pararem, o mundo para. Exatamente. A intenção é essa. É que todos os setores da sociedade, quer seja o setor laboral, quer seja o setor profissional, fazer-se essa paragem, fazer-se essa greve e toda a sociedade perceber que, de facto, se nós pararmos, as coisas param. E, portanto, isto para quê? Para que nós consigamos exigir efetivamente os direitos que estão consagrados na Constituição e outros que são necessários e, sobretudo, também valorizar resultados positivos que já foram alcançados e que podemos já tê-los nas nossas realidades. Porque, repare, é passado sensivelmente 100 anos desde que foi pensado e instituído o dia 8 de março. Nós, em Portugal, ali mais ou menos pela altura do 25 de Abril, e, portanto, nós ainda hoje estamos a falar de direitos, de liberdades, de questões laborais, de questões de conciliação. Portanto, já muito se fez e temos que, nesse dia, homenagear e honrar as nossas antecessoras, mas não estamos na altura de ter tolerância zero para contra estas discriminações e podermos trabalhar por uma sociedade mais igualitária, fazermos do movimento feminista um movimento maior e mais abrangente que
todas se identifiquem e queiram fazer parte dele, para que haja a verdadeira sororidade entre as mulheres. Exato. E só assim é que nós podemos trabalhar para a equidade e trabalhar para a igualdade. E quando nós referimos igualdade, não é para deixar ninguém para trás, nem para não valorizar a outra parte da sociedade, os homens. Não, nós precisamos desses homens da nossa sociedade nesta luta. Precisamos todos os dias. Agora, temos é que ter as mesmas oportunidades, que ainda hoje não temos. Vai haver concentrações físicas nesta greve feminista? Pela parte da UMAR, não. Nós estamos a respeitar as regras do confinamento, não é? E, portanto, pela parte da UMAR, o ano passado, hoje precisamente, estávamos aqui já a contabilizar quantas pessoas é que estariam nas portas da cidade no dia 8. E tivemos à volta de 150 pessoas o ano passado. E, portanto, este ano é impossível nós fazermos isso, derivado às circunstâncias. Agora, sabemos que há outros movimentos, movimentos até cívicos, sabemos de um movimento cívico estado nas portas da cidade pelas 18 horas e que nós também, se pudermos, lá estaremos a dar só uma presença, a dar um reforço. Simbolicamente. Exatamente. E, portanto, mas repare, se vir a agenda, vamos dizer, do dia 8, as câmaras todas estão associadas, é as juntas de freguesia, são outras instituições, outras ONGs, portanto, a UMAR é do tempo em que, quando nós comemorávamos o Dia da Mulher, eu sou do tempo na UMAR, em que, quando nós preparávamos esse dia, questionavam-me diretamente qual é a pertinência do dia. Hoje em dia, já não quase que precisávamos de o fazer, porque há tanta envolvência da sociedade civil e não civil que dá um gosto de ver e dá um gosto de assistir. E nós somos extremamente solicitadas para participarmos, para colaborarmos com outras instituições e com outras entidades. Portanto, quer isso dizer que a sociedade está desperta para o 8 de março. Agora, vamos fazer com que esse 8 de março valha a pena para cada uma de nós, de maneira que nós possamos deixar uma sociedade melhor para os nossos filhos e para as nossas filhas. Vamos voltar brevemente à temática que eu considero a mais triste e possivelmente a mais grave de todo este contexto e que tem a ver com a violência doméstica, que ao fim e ao cabo faz parte do dia-a-dia da UMAR Açores nos seus 3 polos, nomeadamente com as parcerias que desenvolve e a cooperação que tem com outras entidades para a denúncia e o encaminhamento das vítimas para uma nova vida, podemos até assim chamar. Os dados indicam umas vezes que a violência doméstica baixa, depois diz-se que na realidade os dados não estão corretos e que ela continua a ser escondida e de difícil denúncia. Que panorama atual em 2021 é que podemos traçar a nível Açores e tendo em conta, portanto, a vossa experiência diária do que é que está a ser este flagelo? Portanto, já é de bom tom falar da violência doméstica. Eu sou do tempo em que as pessoas evitavam falar deste assunto. Eu sou do tempo e eu fui criada que entre marido e mulher não se mete a colher. Comia-se e calava-se. Hoje é precisamente o contrário. Sim, entre marido e mulher, mete a colher, porque nós temos um dever cívico. Violência doméstica é crime público. É um crime público, exato. Portanto, nós podemos denunciar. Agora, se me vier dizer que isso na prática está a funcionar e estamos a progredir nesse aspecto. Agora, em termos teóricos, ainda estamos numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista e numa sociedade individualista. E então, o que é que acontece? As pessoas não se querem envolver. Conhecem alguém da sua família, sabem da vizinha, sabem do vizinho, mas não se querem envolver. Falta da nossa parte educação cívica para nós nos envolvermos, sim, diretamente. Fazermos a denúncia. Podemos perfeitamente pegar no telefone e chamar a polícia sem que eu tenha que dizer o meu nome. É só dizer a rua, o número tal, eu julgo que está a acontecer ali uma situação de violência doméstica. Isso é um dever cívico de qualquer um de nós. Agora, muitas vezes na vítima, porque é que a vítima ainda recua muito? Porque ainda está educada para resolver sozinho os seus problemas, está educada que isto é uma situação de vergonha para a sua família, vergonha para os seus amigos, está educada ainda para pensar que o casamento é para toda a vida, ou que aquela união de facto é para toda a vida, e portanto nós ainda estamos um bocadinho neste patamar.
E daí que temos muita gente que passa por esta situação entre quatro paredes, tem uma vida que não é uma vida saudável, não é? E depois nós vemos isso refletido em imensas doenças, em imensas depressões, em atitudes mais drásticas consigo, como uma ideação suicida, etc, etc. E até também a passagem de uma mensagem errada às gerações que vêm a seguir. Completamente. Todos nós sabemos que crianças criadas em ambiente de violência têm a maior tendência a produzirem esses comportamentos. E, portanto, sempre que eu não tiver, enquanto mulher vítima, se eu não me proteger, é uma coisa, mas se eu não proteger os meus filhos menores daquele contexto de vitimização, eu estou falhando muito enquanto mãe ou enquanto pai. Sim. E, portanto, eu estou a ensinar aos meus filhos de que a violência é algo que ocorre e sim, qual é o problema? E, portanto, não é isso que nós pretendemos para as gerações vindouras. E, portanto, nós temos que ter muita atenção em relação a isso. Ou seja, eu posso não querer sair daquela relação, sim, ser maior e vacinada, mas os meus filhos não têm que observar aquela relação entre a mãe e o pai, uma relação doentia, uma relação de comportamentos altamente prejudiciais para a construção da vida daquela criança. Muito bem, doutora Maria José Raposo, penso que ficou o essencial do que é que se quer assinalar neste dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. É de facto preciso despertar sensibilidades e fazer ver aos mais velhos e aos mais novos de que a realidade é diferente e o que está no papel é para passar à prática. Foi um gosto falar consigo. Fica também o Rádio Clube de Angra à disposição de todas as vossas manifestações e iniciativas sempre que o queiram divulgar e, se quiser, uma mensagem final daquelas mais curtas e concisas que possa de alguma forma alertar os nossos ouvintes para esta data importante. Muito bem. O que eu quero deixar a todas as mulheres do nosso arquipélago, sobretudo, não é? É que sabemos, todas nós temos que ter consciência que nós temos que ir para além do discurso, tá bem? Nós temos que marcar posição. E não, de modo a que nós não reproduzamos, não tenhamos que reproduzir essas desigualdades constantemente. E isto passa pela mudança dos nossos comportamentos, pela mudança da tolerância zero para com a violência, seja ela qualquer tipo de violência, e, sobretudo, trabalharmos junto dos nossos filhos para uma educação saudável, quer seja numa relação de namoro, quer seja numa relação de conjugalidade. E, portanto, nós temos que rejeitar da nossa sociedade tudo e qualquer tipo de violência. E para isso nós precisamos estar todas unidas e sermos sobreviventes dessa violência de género que persiste e no nosso país, nomeadamente no nosso arquipélago. Portanto, todas juntas somos de certeza muito mais fortes e somos capazes de fazer a mudança. Penso que esta é de facto uma mensagem transversal. Obrigado pela sua presença neste nosso programa da manhã. Foi a nossa conversa com a doutora Maria José Raposo. Ela é responsável pela UMAR Açores e hoje é o Dia Internacional da Mulher.